Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta com nossos comentários de 1 Coríntios. Vamos falar sobre não esvazie a cruz de Cristo. Mas antes de você ir para o nosso comentário de Coríntios, não esqueça de assinar o nosso canal. Pouca gente tem assinado e para mim é muito chato, muito triste ter que pedir sempre. Mas eu sei que você vai me entender, porque a divulgação da palavra de Deus é muito importante no dia de hoje, tá? E essa é a minha intenção, de estar sempre falando palavra de Deus e menos ideias minhas. É difícil, mas você consegue, tá bom? Assina meu canal, deixa teu comentário, vai para o nosso grupo, lá vou mandar os esboços, os comentários que eu faço e alguns escritos sobre Coríntios, para que você tenha a oportunidade de ter ferramentas para pregar o dia de amanhã, tá certo? E então, se você quiser visitar a nossa academia, também está ali nos comentários. Manda tua pergunta, manda teu comentário, que eu vou estar respondendo, seja via e-mail ou até aqui no nosso canal. Tá bom? Um grande abraço para você e vamos soltar a vinheta e já entramos novamente com nossa saudação e nosso comentário. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe. Nos vemos já já. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Tudo bem aí? Mais uma vez juntos para comentar a Epístola aos Coríntios. Vamos continuar pensando nesta epístola que tem muito a ensinar para nós hoje. Uma carta escrita com milênios, podemos dizer assim. Então, agora nós temos essa carta em mãos para poder analisar melhor cada problema que Paulo orienta como solucionar esses problemas na igreja. Isso que é legal nas Escrituras Sagradas, que Paulo, em outras cartas, também trata alguns problemas de disciplina, de pecado, de doutrinas, e ele dá orientações claras como fazer. Mas nós sempre estamos usando, às vezes, técnicas ou argumentos, ou mesmo estratégias não muito bíblicas. E isso é um perigo para a Igreja Corpo de Cristo. Agora vamos para o capítulo 1 ainda, versículo 10 a 17. E Paulo vai então solucionar aquilo que eu entendo ser o primeiro problema que Paulo vai tratar. Aqui Paulo começa a tarefa de solucionar uma situação que se produziu na igreja em Corintos. Ele escrevia possivelmente de Éfeso. Alguns cristãos que pertenciam a uma dama, uma proprietária de escravos chamada Cloé. Então, estes escravos, pelo que o texto diz, dizem: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros, para que não haja divisões entre vocês. E depois diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Bom, primeira parte que nós temos que entender, que a igreja em Corinto estava dividida. Havia grupos que escolheram uma pessoa como líder ou como representante. Talvez, com certeza, aliás, tenham para mim de que estas figuras tão claras, ou tão conhecidas, tão populares no meio da igreja daquela época, nem sabiam desta situação. Mas foram os crentes, os cristãos da igreja, que provocaram, então, ou colocaram em destaque estes líderes. Eu acabei de assistir um vídeo de um famoso pregador que arrebatava cristãos e levava multidões aos templos e aos ginásios. E exatamente ele afirma isso, que a sua queda
cedeu no fato de que ele se viu enaltecido de forma exagerada. Talvez você pense, bom, isso não é responsabilidade minha, pode você até ter razão, porém é muito perigoso. Bom, vamos lá. O que Paulo vai nos ensinar? Primeira coisa é que ele trata os cristãos como irmãos, e em duas oportunidades ele chama eles, os cristãos de Corintos, de irmãos. Então, ali essa palavra irmãos, mesmo sendo irmãos, há uma discussão, há um debate. Paulo, quando usa esta palavra, ele tenta, em primeiro lugar, suavizar a chamada de atenção que ele vai fazer. Ele está falando, olha, irmãos, eu sou irmão, então somos iguais. Ele não coloca essa autoridade apostólica de fundador da igreja como sendo o dono da igreja, ele chama de irmãos. Então ele suaviza esta reprimenda, esta chamada. Em segundo lugar, ele usa mesmo a palavra, teria que ter um aconchego, um chega perto para expor a discórdia e divisões. Ninguém pode expor os problemas do outro se não há uma aproximação. Eram irmãos e eles deveriam ter vivido a vida cristã, vivenciado a vida cristã em termos de irmão. E Paulo usa duas frases aqui, muito interessantes. Ele diz, suplico a todos que você concordem uns com os outros no que fala. Então Paulo chama a concordar que esteja unido. Então Paulo chama que solucionem suas diferenças. Paulo não fala que A ou B está errado. Ele diz, olha, solucionem suas diferenças. É quando dois grupos, uma palavra que se usa quando duas nações entram em guerra e são chamadas a ter um acordo. Hoje se fala muito de algumas guerras e precisamos desse acordo de paz. E é interessante que eles concordem uns com os outros, que Paulo chama que eles estejam unidos. A palavra unir, ajuntar-se, estar juntos, é como alguém, quando você vê que sai o osso, alguma coisa do lugar, uma articulação, então é bom colocar no lugar, porque isso vai ajudar o corpo a estar mais eficiente e eficaz no seu trabalho. Então, essa desunião não é normal. Essa articulação no meio dos irmãos deve ser natural. Paulo vai identificar 4 grupos aqui. E esses 4 grupos estão na igreja em Corinto. Esses 4 grupos estão dentro, eles não estão separados, não saíram da igreja. São divisões que existem na igreja. A palavra que Paulo usa, é uma palavra que indica uma rachadura, um vestido que foi rasgado, furado. Então a ideia é que este vestido, ou que esta igreja em Corinto, está em perigo de se converter em algo tão desagradável que ninguém vai querer olhar para isto. É isso que provoca as divisões nas igrejas. Nos últimos anos, nós vivenciamos no Brasil, lamentavelmente, esta divisão muito cara, e foi por coisas erradas. A igreja, um grupo puxando para um lado, outro puxando para o outro, em termos políticos. Isso feriu o testemunho do Evangelho. Profundamente envergonhou, e hoje, com certeza, e no futuro, vamos pagar como igreja esse olhar de desaprovação, como já aconteceu. Que a palavra que é xismata ou crismata, essa rachadura esteve ou está ainda no corpo de Cristo.
Então devemos notar que as grandes figuras da igreja que se nomeiam são, como já disse, não tem nada a ver com essas divisões. Entre eles, Paulo, Pedro, Apolo, Cristo, não havia nenhuma desunião entre eles. Mas sem o seu conhecimento, o que estava acontecendo? Estava acontecendo de que os irmãos estavam usando os nomes, né, a proeminência destes líderes para causar divisões. Alguns falavam que pertenciam a Paulo. Este era um partido talvez formado por gentios. Paulo tinha fundado a igreja, ele tinha estado lá, ele tinha ensinado sobre o evangelho da liberdade cristã e do fim da lei. Ele passou 18 meses, segundo Atos, já falamos ontem. Então, é um imperativo que a igreja não esteja unida a uma pessoa. A igreja em Corinto, tinha esquecido, né? Esta igreja tinha esquecido, os cristãos tinham esquecido que o indicativo das boas novas trazia consigo o imperativo do bom relacionamento entre cristãos. Então, quando Paulo chama a concordar, Paulo está chamando que voltem ao Evangelho. Mas como concordar quando nós somos diferentes hoje no Brasil? Como concordar quando temos diferentes formações e informações? Eu creio de que uma igreja local, um corpo de Cristo local, ela deve assumir um compromisso, um objetivo, um propósito comum. A meu ver, o que une uma igreja é este propósito. Por exemplo, colocar, olha, nós temos a missão de pregar o evangelho nesta cidade. Um exemplo assim, bem fácil. Então, todos os eventos, tudo aquilo que vai ser feito vai direcionado a esse propósito. E aquilo que não é direcionado, aquilo que não é estratégico para cumprir a visão ou a missão, como você queira chamar, isso deve ser eliminado. Possivelmente isso vai trazer, eu tenho experimentado isso, maiores afinidades e objetivos. No caso de Paulo, Paulo vai enfatizar mais tarde o que une a igreja hoje e sempre. Havia um partido que sustentava e que pertencia a Apolo. Em Atos 18:24, há um pequeno relato dessa figura chamada Apolo. Ele era um judeu de Alexandria, homem eloquente e conhecedor das Escrituras. Alexandria era uma cidade intelectual, era um intelectual. Eruditos tinham criado a ciência de alegorizar as Escrituras ali. Então, eles se encontravam, a alegoria encontra informações das passagens mais escondidas. Hoje, existe muito uso da alegoria, muitas vezes provoca até heresias. Mas aqui é um exemplo do que nós podemos ter em termos de interpretação bíblica. Então, o que isto nos chama a atenção? Que nós não podemos ser divididos por sistemas doutrinários. Então, por isso que é importante dialogar, e aqui vou colocar denominações, interdenominacionalmente, porque é muito mais importante a pregação do Evangelho, a prática do Evangelho, de atender aos necessitados, de acolher as minorias, de trazer para dentro do seu mundo, mesmo até sem conversões, pessoas que precisam ser acolhidas. Este é um trabalho que deveria ser feito por todas as denominações. Se unirem para atender pessoas, ministrar, servir. Mas você percebe que sempre há uma pergunta. E quantas pessoas vão para a minha igreja? Quantas pessoas vão ser abençoadas na minha igreja? Então, nós somos extremamente individualistas. Sempre pensamos no nosso mundo e não no coletivo. Lamentavelmente, essa é a nossa formação, podemos chamar protestante evangélica, que somos muito
direcionado pelo individualismo e não pela coletividade, pela comunidade. Na época, a alegoria era um método que era usado, um método hermenêutico que era usado livremente. Hoje há suas regras também para isso. Os gregos, os judeus até hoje, usam letras, números, enfim. Hoje você vê uma série de informações a respeito do 666. Só já ouvi algumas alegorias absurdas, eu entendo. Eu ouvi um pregador sobre o bom samaritano, que o bom samaritano representava o pregador do evangelho, que recolhia o pecador e o Espírito Santo conduzia, né? Seria o burrinho o Espírito Santo, e o estaleiro seria a igreja, o templo. Isso não está claro nas Escrituras. Então é possível que as nossas hermenêuticas, as nossas interpretações dividam os nossos grupos na igreja. Por isso que, já falei no começo, agora há pouco, né, o importante é a igreja local ter um objetivo comum, que todos saibam para onde eles vão. Havia o que pertencia a Cefa, esse nome judeu de Pedro, o mais provável é que se tratasse de judeus, que tentavam ensinar que o homem ainda deveria observar a lei judaica. Então, veja bem, nós temos Paulo fundador, temos Apolo pregador, e agora temos um apóstolo, Cefa, que é um judeu que representaria então a origem judaica da igreja. Então nós temos aqui linhas claras, as quais Paulo chama dizendo: olha, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo objetivo. E por último, tinham aqueles que diziam que pertenciam a Cristo. É interessante que essa é uma frase que até hoje nós usamos. Qual é a sua igreja? Não, a minha igreja é de Cristo. É isso. Não, nós temos que assumir que nós pertencemos a uma denominação, a uma igreja local. Embora podemos concordar 100%, 90%, 60% com algumas coisas da nossa igreja local. Mas o importante é que se está se caminhando para o objetivo, e esse objetivo você e eu aprovamos, é natural e interessante que nós nos envolvamos, independente da diferença. Então, este que pertence a Cristo parece que são os mais espirituais. Tá? Então, esta ideia de partido é aquilo que nós devemos evitar na vida da igreja. Paulo continua dizendo e lança mão sobre o batismo. Paulo diz, olha, será que o Paulo está dizendo, olha, não tenho nada a ver com isso, né? Ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Não é que Paulo está desprezando o batismo. Pelo contrário, na minha perspectiva, ele está valorizando. Por quê? Porque o valor do batismo nos primeiros séculos era muito mais relevante do que hoje nós fazemos. Porque dizer na época de Paulo, em Corinto, veja bem, a igreja em Corinto estava em um local religioso, tinha os deuses da cura, o deus disso, o deus daquilo, e para você dizer eu pertenço não mais a isso, era algo impactante na sociedade, porque as religiões, os grupos esotéricos, era importante até socialmente. Eles tinham a sua influência. E aí Paulo diz, olha, o batismo não batiza ninguém. E aí ele diz, mas aí tem alguns que batizei, tá? Eu tinha esquecido. Porque Cristo não me enviou para batizar. Cristo me enviou para pregar o evangelho. Então não é que ele desvalorize o batismo. Não é isso. Eu creio que ele valoriza, por quê? Porque ele coloca de exemplo, porque coloca de destaque, porque o batismo era uma marca, olha, todo mundo
Vamos pensar assim, a minha família, todos me conheciam como seguidor da seita X. Agora eu não tenho mais isso. Agora eu vou seguir isso que Paulo prega, isso que Paulo ensinou. Aí antigamente, ou melhor, nesses tempos, nos primeiros séculos, geralmente alguns historiadores dizem de que quando alguém era batizado, outro estava lendo as escrituras ou cartas do Novo Testamento, enfim, para que o batizando soubesse do compromisso. Batismo é compromisso. Hoje batizamos facilmente, aí é um perigo. O batismo não é um sacramento, o batismo não é que traga mais poder ou autoridade ou santidade. Não, o batismo é uma cerimônia religiosa pública, onde todos deveriam entender que essa pessoa que está sendo batizada não mais vai fazer negócios escuso, não mais vai ser violento, não mais vai ser propagador tão falado hoje de fake news, que essa pessoa que está sendo ali vai trabalhar pelo seu país, pela honestidade, vai ajudar os necessitados, tudo aquilo que o Evangelho fala. Não é somente deixar de ser adúltero, ou deixar de ser isso ou aquilo. Mas todo mundo, a sua cosmovisão de mundo, até cuidar da natureza, vai entrar, vai assumir essa questão do Evangelho. Então, este grupo que dizia, eu pertenço a Cristo, o grupo que falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, de Cefa, deve entender, então, de que este batismo, que era em nome de Jesus, representando aquilo que Jesus tinha falado em Mateus 20, 18, era um compromisso de fidelidade, ou de morte. Isto é, claro, os cristãos não matavam, mas diante das religiões, essa era a compreensão que o povo tinha da época do batismo. O que Paulo quer dizer neste todo este chamado é que ele vai dizer que o principal é a cruz de Cristo não seja esvaziada. Não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, nem um partido que se diga ser de Cristo. O que é importante é que todo o nosso propósito de vida seja não esvaziar a cruz de Cristo. Certa vez um pastor chegou ao colega que trabalhavam juntos e este pastor disse para esse colega que era, podemos dizer, o superior na orientação ali administrativa. E este pastor estava vendo algumas coisas tanto diferentes e ele chegou nesse líder desse pastor e ele disse, tudo bem, façam o caminho que vocês acharem melhor estratégico, ou o caminho estratégico que seja mais eficiente, mais eficaz. Mas uma coisa eu peço, e uma coisa que eu não quero que aconteça para eu não ser contra, não esvaziem a cruz de Cristo. Isso é, para mim, o primordial. Então, isso que é importante. Por isso que eu fico preocupado, muitas vezes, que quando nossa pregação exalta muito mais a pessoa, quando o pregador esvazia a cruz de Cristo, quando muitas vezes, pela eloquência ou pela questão de falar rápido, de pregar contundente, ele coloca, não, você precisa abandonar seus pecados para se aproximar de Cristo. Não é isso. Você, e eu vou talvez chocar você, você não precisa abandonar nada para se aproximar de Cristo. Você precisa ouvir a voz de Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados. Essa é a chamada. O resto deixa com esta graça.
Porque quando você diz, olha, vou abandonar isso, eu vou seguir a Cristo, vou deixar isso, você pensa primeiro em deixar o pecado, ou quando você diz ao outro que você precisa deixar algo para seguir a Cristo, você e eu estaremos esvaziando a cruz de Cristo. Não esvazie a cruz de Cristo. A cruz de Cristo pode ser esvaziada pela liderança, pelas divisões, pelos grupos, pelos ritos, como o batismo, pelas tradições, mas o importante que você saiba, não esvazie a cruz de Cristo. É isso que Paulo nos desafia neste texto, do versículo 10 ao versículo 17. Fica com esta mensagem. Que Deus abençoe e nos encontramos no próximo comentário. Um grande abraço.